Excelente ideia aqui esta da marca Amarante. Eu vou confrontá-la com outra marca daqui a pouco. Aliás, eu vou confrontar o Domingos com outra marca, a ver o que é que podemos fazer em termos de marcas aqui. Só fazer uma pequena nota, mencionou a Feira dos Doces Conventuais que tivemos, também tivemos um desfile dos trajes nacionais que também ia deixar foi muito para depois. E vamos, talvez falamos um pouquinho no que é que este Executivo Municipal tem estado a fazer na área da cultura até agora. Podemos guardar isso para essa altura. O programa obviamente está a ser gravado, mas temos agora também um espólio novo no Museu de Arte Sacra que foi inaugurado esta semana, uma oferta de uma família de Amarante também, muito interessante também. Portanto, aqui em termos de património não nos falta. Domingos Gonçalves, a Rita falou aqui da marca Amarante e eu lembrei-me imediatamente de outra marca, a marca Guimarães. O que é preciso? Obviamente que em Guimarães aconteceu algo diferente que não aconteceu aqui, que foi cidade europeia durante um ano e beneficiou imensamente desse estatuto, não só na altura como ainda hoje persistem os equipamentos que foram instalados, a atividade cultural, a atividade de cultura em Guimarães tem sido bastante interessante, mesmo a todos os níveis. O que é que seria preciso fazermos aqui em Amarante para chegarmos talvez perto daquela marca Guimarães? O que é preciso fazer para lançarmos aqui uma marca Amarante? Você já disse que tem que haver aqui uma certa união de esforços, que tem que haver aqui, por exemplo, o Plano Municipal da Cultura. Mas mais especificamente, para termos uma marca Amarante, o que é que seria importante, na sua opinião? Eu acho que seria importante, enfim, e vou citar o arquiteto Joel Barros, é importante procedermos a uma reaprendizagem, ou seja, o poder autárquico tem que proceder a uma reaprendizagem do olhar. Isso quer dizer que deve procurar soluções para os novos hábitos e para as novas práticas culturais. Porque hoje o cidadão tem novos hábitos e novas práticas culturais que não tinham antes. E isso, enfim, é feito sempre num contexto de enorme competitividade entre locais, entre regiões e entre países. E esse processo e essa procura, enfim, deve ser realizada sem descurar a dinâmica cultural e a sintonia com o setor privado. E a autarquia, o poder autárquico, deve assumir os riscos de fomentar um crescimento, o desenvolvimento económico de uma região a partir do acréscimo de uma oferta cultural. Sabendo de antemão que nem sempre os resultados têm, ou seja, o resultado não tem sempre os efeitos desejados, não é? Porque não tem sempre os resultados desejados, porque há uma replicação do ponto de vista territorial da estratégia que se vão implementando em cada região e por si só isso representa um efeito de concorrência que é extremamente difícil combater. Enfim... Guimarães teve um enorme evento catalisador, portanto teve ali um elemento agregador que obviamente já beneficiava de uma certa imagem anteriormente, não é? Como o berço da pátria e o Castelo de Guimarães ali mesmo no meio, e uma série de marcas que eles também têm. Eu estava a tentar chegar, em termos de eventos catalisadores, precisamos de quê? Mais festas de junho? Precisamos de mais recriações das invasões dos 200 anos, que foi um grande evento aqui em Guimarães, trouxe muita gente de fora. É capaz de ter sido até um dos momentos, nos últimos 10 anos que eu vivo aqui, deve ser um dos momentos realmente mais altos de celebrações e de evento cultural nesta cidade. Para chegarmos a essa marca Amarante, nós já temos a marca Amarante, de uma certa forma. Temos a gastronomia, temos os vinhos, a marca já existe. Não a vendemos. Não a vendemos. É uma questão de comunicação. O Peixoto, fica aí consigo. É uma questão de comunicação, esta marca Amarante não estar, talvez, um pouco mais difundida. É uma questão, sem dúvida, de comunicação. É uma questão, sem dúvida, de comunicação, mas, e voltando um bocadinho, repescando um bocadinho aquilo que o Domingos esteve até agora a dizer, que eu concordo, eu acho que temos de ter cuidado quando falarmos nisto de
falarmos e de compararmos com modelos de cultura como o caso de Guimarães. O caso de Guimarães é um caso particular, não podemos replicar aquilo que se passou em Guimarães com Amarante. Como sabemos, as cidades são modelos, são estruturas muito holísticas, isto é, elas moldam-se de acordo com a sociedade que vive nelas. Amarante no Alentejo era completamente diferente das suas características, ou seja, aquilo que forma Amarante não pode ser comparado com aquilo que forma Guimarães. E também temos outro problema, que é o problema de escala. A cultura de uma cidade deve ser feita para a escala dessa cidade. Não faz sentido termos um cartaz cultural que extravasa de forma larga aquilo que é a escala da cidade. Ou seja, é um tiro nos pés, porque estamos a tentar criar algo para o qual não temos capacidade para gerir. Por isso eu acho que a criar esta criação e esta divulgação, a marca Amarante existe, mas esta divulgação e este crescimento que a marca Amarante pode ter, eu acho que deve ser tomado com pequenos passos, não tentar logo o máximo, não é? Começarmos com pequenos passos e esse desenvolvimento vai nos levar a um crescimento sustentável desta marca, da marca Amarante. Sem dúvida, um exemplo disto é, por exemplo, a Feira dos Doces, a nona edição da Feira dos Doces Regionais. Se pensarmos na primeira edição e na nona edição, vemos a disparidade em termos de crescimento, não é? Teve um crescimento exponencial gigantesco. Mas lá está, foi sendo alicerçando com uma pequena evolução. Eu acho que é isso que a Amarante deve fazer ao nível cultural. Não deve tentar passar logo para uma Guimarães, não é? Não devemos tentar replicar Guimarães. Devemos tentar ser Amarante, mas amanhã ser um bocadinho melhor Amarante, tentar uma evolução mais gradual. Porque definirmos a cultura, o que é cultura? Isso é o conceito que nos vai levar aqui o resto da noite a definir. Eu acho que definir cultura é definir quem somos. Nós somos a cultura somos nós, não é? Cultura é tudo o que o homem faz. É tudo o que o homem faz. Ou seja, quando estamos a tentar um cartaz cultural, estamos a tentar um cartaz sobre nós, não é? Sobre a especificidade, neste caso, do povo amarantino. E eu acho que é isso que deve ser tido em consideração. O Luís falava também há tempos, na última intervenção dele, sobre que muitas pessoas que não têm essa aptidão para participar nos eventos culturais. Mais, por exemplo, de uma classe de idade mais avançada, que não tem essa aptidão ou essa necessidade. Eu considero a cultura quase como uma necessidade, esta de participar na cultura. Este problema é um problema que, por exemplo, não existe em certos países do centro da Europa. Porque é um problema, eu acho que este problema, esta necessidade de consumir cultura, é um problema que vem logo na educação. Uma pessoa, quanto mais educação, é catalisada para consumir este tipo de cultura. E quando uma pessoa começa a consumir, torna-se um vício, uma pessoa quer conhecer mais e mais e quer participar. Eu acho que é por aí que também devemos arrancar, ter uma estruturação na educação para que os jovens de hoje sejam instruídos, sejam educados com esse bichinho de querer saber mais, de querer participar, de querer saber aquilo que foi o passado. Porque se nós pensarmos realmente naquilo que foi Amarante há muitas décadas atrás, Amarante era muito exposto entre o litoral e Trás-os-Montes. Ou seja, Amarante, se nós falarmos com pessoas a geração dos nossos avós, o que eles vão dizer é que muita gente utilizava Amarante como o porto de abrigo, ou para passar o Marão, ou para quando descer, ou para a Espanha, exatamente, ou quando ia para o litoral. Era o ponto, a charneira. Uma viagem na altura do Porto a Amarante já demorava várias horas. Não é? Exatamente, por isso imaginamos uma viagem do Porto atrás dos montes. Amarante tinha aquela localização estratégica que funcionava com isso. E essa localização fez com que ela se desenvolvesse muito. A nível da gastronomia, a nível da restauração, a nível das unidades hoteleiras, ou seja, devíamos aproveitar também a própria localização. Não se esqueça a antiga linha, que também é a linha ferroviária. A linha ferroviária, exatamente. Ajudou bastante nos comentários dos nossos produtos também aqui. Exatamente. Há algum tempo, embora nunca tenha mostrado eu acho que isto é tudo um único centavo de lucro. Eu acho que isto é tudo um comboio, por assim dizer, um conjunto de situações que nos levam, não podemos pegar em nenhum destes aspectos como sendo aspectos avulsos. Todos eles são parte integrante de um conceito que terá de culminar sempre no desenvolvimento da nossa cidade. Desenvolvimento este, na minha opinião, mais uma vez, um desenvolvimento sustentável. Não devemos querer logo tudo rapidamente, porque quando queremos tudo rapidamente vamos desmonerar e vamos ter de começar tudo outra vez de novo. Claro. O Peixoto, muito obrigado pela sua intervenção, muito elucidativa como sempre. Luís Diniz, eu ia lhe fazer aqui uma pergunta, não sei se seria injusto ou não, obviamente, que depois isto venha amontoando aqui ao longo das intervenções. O Peixoto estávamos aqui a mencionar a Feira dos Doces que foi o último evento que se realizou aqui, que teve
bastantes visitantes. Mas eu gostava de ilustrar aqui um pouco aquele dia, porque eu tive que fazer a cobertura de vários eventos naquele dia e a palavra-chave aqui é vários eventos. Ou seja, eu andei a correr da Feira dos Doces para o que se fez depois aqui com a RTP também, e depois para um debate científico que se fez na Casa da Cultura. Acho que isto também vai para a Rita também, vocês podem intervir. Seria uma estratégia combinar eventos no mesmo dia para chegar a uma certa escala aqui, de uma certa forma. Eu entrevistei a pessoa que fez, o Dr. Rui Monteroso, que fez a intervenção, que fez o debate, organizou o debate científico na Casa da Cultura, e uma das coisas que ele nos disse é que as pessoas que vieram ficaram encantadíssimas, porque obviamente assim que saíram de um debate científico que durou muitas horas, depararam-se com uma amarante em festa, basicamente, com muitos doces à disponibilidade, com um grande show na Praça da República também. Isto seria assim uma forma interessante, talvez no futuro, de fazer a realização de vários eventos ao mesmo tempo, que se complementem uns aos outros de uma certa forma. Eu confesso que não participei em nenhum desses eventos, não estive cá. Mas sim, sem dúvida, é uma forma de atrair pessoas e é uma forma de... Quem vem fazer uma coisa, no fim, pode ter uma surpresa ou até já pode estar informado, mas se calhar vai assistir ao outro evento. Por isso, sim, sem dúvida, é uma excelente forma de atrair pessoas e de mostrarmos, então, a cultura da Amarante e promover esta marca Amarante também. Promover a marca Amarante, exatamente. Em termos de eventos, eu não sei se a Rita talvez queira aproveitar esta pergunta também. Disse, obviamente vocês são representantes das forças políticas que fazem parte do Executivo. Vocês acham que isto foi só um acidente feliz ou é parte de uma estratégia? Em termos de estratégia, onde é que acha que esta Câmara se está a orientar, de uma certa forma, pelo menos nesta parte da realização de eventos? Eu acho que isto não são coincidências felizes. Não são coincidências felizes. Há vários eventos que se têm realizado. A Feira dos Doces Conventuais não é nova, não é? Já se realizava com o anterior Executivo. Mas há uma série de eventos novos que se foram propiciando e noto que nestes últimos 2 meses, eu não queria estar a falar de mim, mas eu tenho dificuldade em acompanhar tudo o que acontece ao fim de semana em Amarante, porque acontece muita coisa e muitas vezes sobreposta. É preciso que por isso haver aqui uma articulação e uma concertação entre as diversas entidades e as associações promotoras, de forma a que toda a gente saiba o que está exatamente a acontecer a cada momento e as atividades não se vão sobrepondo, porque nós podemos ter muitos bons eventos, mas se não estão devidamente organizados em termos de horário, vão acabar por colidir e as pessoas vão acabar por não conseguir aproveitar devidamente cada um deles. Mas eu apanhava o que disse, porque eu achei piada que isto era um comboio e eu só estava a pensar, nós não queremos é que o comboio se perca, o comboio tem de continuar a andar. E falou-se aqui, e já que me falou, a iniciativa pública e a iniciativa privada, já que me estava a perguntar qual era a influência desta Câmara, eu gostava de dizer que a iniciativa da promoção cultural não é exclusivamente pública, não é assim por natureza. A maior parte das vezes nasce de iniciativa privada, coletiva ou individual. No entanto, tanto o Estado como as autarquias locais não se podem demitir das suas responsabilidades na promoção da cultura e na promoção do turismo nas suas regiões. Tem um papel essencial na educação para a cultura, que Domingos também falava, um deles, desculpem, acho que foi o Hugo, falou na educação para a cultura. É preciso que haja aqui uma garantia de oportunidades e que se conjuguem uma série de elementos estruturantes, nomeadamente ao nível de acessibilidades e de infraestruturas, para que para que estejam reunidas as condições para que o desenvolvimento exista e se acautele o nosso património, tanto físico como intelectual, porque são esses que dão corpo à nossa memória coletiva como amarantinos. Eu entendo que cabe à autarquia, para além do mais, salvaguardar o nosso património. Salvaguardar, preservar, musealizar, ter o nosso património cultural e o nosso património arquitetónico visitável. Mas, para além disso, tem de dar espaço e tem de proporcionar condições para que os entes
privados, tanto coletivos como individuais, exerçam livremente a sua atividade. No entanto, a Câmara tem de identificar especificamente os pontos culturais e artísticos que entende que devem estar a funcionar e funcionar aqui como um parceiro de todas as empresas, de todas as associações ou agentes, de forma até que não haja esta colisão nas agendas e de forma a que tudo esteja devidamente divulgado, devidamente promovido e se criem aqui sinergias entre as várias entidades. A Amarante tem tido que nos últimos tempos excelentes exemplos de iniciativa privada ao nível cultural. Muito recentemente, o Festival Europeu de Curtas-Metragens, que foi um êxito, trouxe 50 filmes a concurso. Eram pequenos filmes, filmes feitos por jovens de toda a Europa e que foi um sucesso. Temos a Casa Amarela, que também é uma organização sem fins lucrativos que promove a arte e promove a arte amarantina, tem espaços para workshops. É tudo muito recente, nós estamos a falar de meses. Tem espaços para workshops, porque isto fervilha, Amarante fervilha a cultura. E as pessoas, eu sinto dificuldade em acompanhar todos os eventos, porque estão a acontecer simultaneamente eventos muito interessantes, porque as pessoas sentem-se direcionadas para a arte em Amarante. E nós temos de aproveitar isso. Temos também, na Casa Amarela, tem uma galeria de exposição, tem uma loja de atendimento, tem ateliês para que as pessoas se possam exprimir a sua veia artística. Temos a Porta 43 e a Associação Gatilho, que vão colaborar ativamente nas festas de junho, que também são um espaço de dinamização artística e cultural. A Associação Viver Canadelo também tem feito um trabalho muito interessante ao nível cultural. A Casa da Juventude, então, ao nível de juventude, tem feito um trabalho ímpar. E aqui também me permite realçar o Centro Rainha da Ana Mafalda, porque no âmbito do turismo religioso e do turismo de rotas, isto funciona como um gabinete de apoio ao peregrino de Santiago. E nós em Amarante, apesar de sabermos que passa por aqui um dos caminhos, não tínhamos isso interiorizado, ainda não explorávamos essa vertente, que é uma pena, porque a rota Caminho de Santiago movimenta muita gente. Movimenta muita gente todos os dias, movimenta dinheiro, movimenta emoções. E nós temos de criar emoções nas pessoas. E a rota do caminho, que é o caminho que também me diz muito, chama gente de todo lado. Há gente do leste da Europa a fazer o caminho, há gente de todo lado a fazer o caminho e nós devemos aproveitar isso, porque essa gente passa por cá, conhece Amarante, leva boas recordações de Amarante que depois vai divulgar aos seus amigos e quer dizer, não há meio de publicidade mais barato que o boca a boca. E para além disso, temos ainda, porque não posso deixar de passar este ponto sem falar neles, a Feira à Moda Antiga. Foi um evento também muito recente, organizado pela Dolman, em parceria com uma série de entidades, que foi um evento excelente, que promoveu o que melhor há em Amarante, promoveu a viola amarantina, o teatro, as cantares ao desafio, que não há, ainda há em algumas terras, no norte, mas que se está a perder e nós precisamos de inculcar e de espiritar as pessoas, que elas conheçam o que são as nossas tradições, porque tudo se perde se não for transmitido. E essa Feira à Moda Antiga é parte de uma iniciativa privada também. Sim, da Dolman. Da Dolman, mas também dos comerciantes ali da zona que nós chamamos o Arquinho, que fazem parte dessa organização. E também recentemente o desfile do traje português, que falou há pouco, trouxe cá 620 figurantes e cerca de 100 grupos etnográficos. E foi uma iniciativa belíssima, estava o largo cheio e foi muito interessante verificar como aquelas pessoas, como as nossas pessoas e os nossos visitantes se identificavam com os trajes tradicionais e associavam, porque já tinham visto noutros sítios e nós não podemos deixar morrer este tipo de património cultural que nós temos e é isso que temos de preservar e esta iniciativa, a iniciativa do Desfile Nacional de Traje Português, foi organizado pela Federação de Folclore Português, em parceria com o município, e eu creio que é uma iniciativa que correu muito bem e que só trouxe turismo a Amarante e fez com que estas 620 pessoas fossem divulgar o bom nome de Amarante por Portugal.
Muito bem, Rita Batista, muito obrigado. Como sempre, uma intervenção muito rica. Ao Domingos Gonçalves, vamos falar um bocadinho de internacionalização dos nossos pontos principais. Concorda que é uma questão de comunicação? Há aqui uma questão de comunicação que tem que ser resolvida de uma certa forma? Como é que acha que nós estamos em termos de imagem internacional? Que, obviamente, é importante trazer todo este movimento Amarante e, normalmente, festas de junho, este tipo de eventos, como a Rita estava a explicar, trazem muito turista nacional, muito visitante nacional. Mas o que é que poderíamos fazer para potencializar um pouco mais a nossa cultura, a nossa Amarante, o nosso património, a nível internacional? Internacionalização. Bem, antes de passarmos à internacionalização, eu gostava de dizer que depois daquilo que eu vi aqui, que será extremamente necessário criar mesmo um plano municipal de cultura. Plano municipal cultural. Mas concordamos todos que, em termos de atividades culturais, tem havido um crescendo bastante grande este ano. Tem havido atividade, obviamente, desagregada de uma estratégia, enfim, comum. E também o aparecimento daqui de uma certa iniciativa privada também que não víamos há muitos Obviamente que a exploração do património cultural da Amarante é do interesse da autarquia, como é do interesse do setor privado, não é? E sem eles, obviamente, esse explorar desse património cultural e para transformarmos então a Amarante num vetor de competitividade territorial, ou seja, considerar que o património cultural é de facto uma valência para nós, é preciso então a agregação de esforços, que sejam eles privados e públicos. Mas de facto as coisas não podem ser feitas isoladas e que tem que ter uma estratégia. E essa estratégia tem que ser comandada pelo poder autárquico. Numa coisa parecida com esta, que é o Plano Municipal de Cultura em Amarante, que, como está aqui definido, é utilizado como instrumento de gestão de todos os projetos. E, portanto, a implementação de uma coisa desta natureza, ou de outra, mas com este fim, é fundamental. Quando me fala da internacionalização, primeiro temos que arrumar a casa e depois temos que, então, divulgá-la para o exterior. Não podemos divulgá-la em pedaços, porque o efeito positivo disso será sempre menor do que de uma forma concertada. Mas eu também trago aqui algumas ideias para poder, enfim... É uma coisa que eu noto, Domingos, se não importa a interrupção, em que há câmaras municipais e entidades que, obviamente, investem bastante em websites, em comunicação, mas vejo sempre que a parte internacional, por exemplo, uma parte em língua estrangeira, raramente aparece na promoção da nossa região. Não acha que isso seria uma parte onde se poderia começar? Só melhorar a comunicação a nível de línguas estrangeiras? Seria um bom início? A comunicação é um vetor de êxito, não é? E de competitividade. Mas, mais uma vez, tudo tem que ser visto de uma forma mais abrangente e mais integrada. E por isso trago aqui algumas ideias que deixarei no ar, como, por exemplo, consolidar estratégias de afirmação do património no tecido nacional turístico, importante criar novas sinergias de atuação e de marketing promocional, sendo de extrema importância o reforço de redes e parcerias com a autarquia amarantina e a sociedade civil, portanto tem que haver uma ligação clara entre aquilo que a autarquia pretende e aquilo que a sociedade civil realmente quer, em áreas tão dispares como o património, como a produção artística, que foi aqui falado, equipamentos culturais, que também estão presentes, e os recursos humanos. Um arquivo digital, de acesso público através da internet, ou seja, aquilo que ainda há pouco o Paulo me falou, destinado também à divulgação do património material do Concelho, bem como das coleções museológicas e dos acervos dos museus e bibliotecas, permitindo o seu estudo e investigação científica. A investigação científica também é um fator de internacionalização, porque pode não haver gente com interesse em estudar Amarante, mas muitas das vezes encontram-se investigadores estrangeiros interessados em estudar a história das cidades portuguesas, nomeadamente Porto. Ainda há pouco tempo vi na RTP um aluno polaco que estava, enfim, a fazer uma tese de mestrado sobre um autor portuense, enfim, e tinha sido a primeira tese sobre um autor portuense, não é?
Por exemplo, criar ao nível municipal um fundo para a internacionalização, para programas que permitam promover a mobilidade internacional de obras e autores, programas de estágios internacionais, que também faz com que haja este intercâmbio, e consolidar parcerias com os países lusófonos, que são um target mais fácil de atingir do que outros targets nas diversas áreas do setor cultural e patrimonial. E, enfim, reforçar a ideia de que o plano municipal é o vetor fundamental para que essa internacionalização seja possível e seja de facto bem sucedida. Muito bem, Domingos Gonçalves, muito obrigado pela intervenção. Hugo Peixoto, em representação da Juventude Socialista, temos 5 minutos para o final desta primeira parte. Eu não sei se queria fazer alguma intervenção em termos do que os colegas disseram, mas eu mais ou menos lançava-lhe a mesma questão, o que é que acha que seria importante para fazermos aqui para que haja um pouco mais esta internacionalização da marca Amarante? Eu começo por dizer que compartilho da opinião que temos vindo aqui a debater, que a comunicação é sem dúvida o aspecto que deve ser desenvolvido e que deve ser posto em prol dessa divulgação da Amarante. Contudo, não posso deixar de falar daquilo que o Domingos estava a falar, que é bem verdade que antes de pensarmos em internacionalizar a marca, temos de pensar em definir a marca e estabelecer essa marca bem no nosso território. Só depois de termos uma base bastante sólida é que podemos ir para essas novas aventuras internacionais. Mas eu acho que falamos muito também, quando falamos de cultura e quando falamos desta problemática em Amarante, falamos um bocadinho muito desconhecendo a realidade que se passa por este país fora. Nós, apesar de tudo, temos uma oferta cultural e a nível de infraestruturas que são poucos os municípios que têm. Se nós repararmos, temos uma Casa da Juventude, temos uma Casa da Cultura, temos museu, temos inúmeras igrejas fantásticas a nível arquitetónico, temos a Orquestra do Norte, temos todo um conjunto de infraestruturas e de Entidades mesmo, entidades próprias. Que temos de potenciar e que muita gente, que muitos municípios por este país fora não têm. Se eles não têm uma dificuldade acrescida. Nós devemos pegar e iniciar esse processo de afirmação da Amarante, pegando e afirmando estas mesmas estruturas, que é uma coisa que tem vindo a ser feita. Falávamos deste intercâmbio de estrangeiros. A Casa da Juventude tem feito um trabalho profícuo nesse sentido. A quantidade de jovens que nestes últimos anos têm vindo a Amarante, do leste europeu, do centro da Europa, de toda a Europa, e que levam consigo a marca Amarante. E é a melhor publicidade que nós podemos ter, é aquela publicidade, como a Rita dizia, que não custa dinheiro, mas que tem uma divulgação tanto ou maior ainda que aquela publicidade que nós fazemos injetando capital, que é esses jovens que vêm aqui, quando estão nos seus países de origem, vão falar de Amarante, inevitavelmente, se foram bem tratados, como creio que todos são, e pelo menos o feedback tenho tido algumas conversas com alguns deles que atualmente estão cá, estão impressionados com a cultura, essencialmente com as gentes de Amarante. Com esta afinidade das pessoas de Amarante, que muitas das vezes, nem sabendo muito bem o inglês, muitos comerciantes, tentam por outras formas servir esse jovem cá em Amarante. Eu acho que isso é muito importante, esse lado mais acolhedor que o povo amarantino tem e que deve ser explorado como uma mais-valia para esta divulgação da marca Amarante. Eu acho que passa muito o início desta divulgação da marca, apesar de que a marca, eu acho que ela já existe. Já existe e já tem uma grande repercussão, quer a nível nacional, quer a nível internacional. Muitas das vezes nós é que não temos a consciência do potencial que a marca já tem atualmente no mercado. Não há um feedback, não é? Exatamente. Há uma falta de feedback. Isso nota-se muito quando falamos com alguns... Há um feedback, que é o número de visitantes e o número de dormidas que se registra em Amarante. E, de facto, o turista pode passar cá, mas passa cá muito pouco tempo. Passa pouco tempo. Exatamente. Isso é um dos indicadores. Eu posso mostrar isso ainda melhor. Muitas visitas de turistas estrangeiros que vêm a Amarante saem do autocarro na Praça do Arquim, vêm até o Mosteiro de São Gonçalo, passam meio ao Mosteiro de São Gonçalo, depois voltam ao autocarro. Mas repare, Paulo, o património cultural e explorar o património cultural em Amarante é muito mais do que ouvir dizer que se ouvir falar em Amarante no leste da Europa. É ser capaz de ser geradora de emprego e de fixação de pessoas. Só assim é que podemos dizer que o património cultural é bem explorado e é olhado como um vetor de competitividade territorial. Sim, mas só conseguimos... Com o seu tempo, só consegues cativar essa empregabilidade com um dinamismo cultural tal que tenha uma escala que permita que
absorver novas estruturas para empregar pessoas. Eu acho que é como estávamos a dizer, isto é um processo muito gradual e que deve ser levado A médio e longo prazo. a médio e longo prazo. Não devemos pensar que daqui a 3 anos, ou daqui a 4 anos, daqui a 5 anos, temos de ter Amarante num Sim, patamar. mas o problema é que o património cultural de Amarante não existe há 2 ou 3 anos atrás. Claro que não. É um património que já existe há muitos anos. Exato. Muitos E de facto, já existem há muitos anos também. Amarante perdeu esta competitividade territorial porque não foi capaz, ao longo dos anos, e não sei identificar porquê, de forma objetiva, perdeu esta capacidade de explorar o património cultural e dele tirar o maior partido possível. De facto, Amarante perdeu-se neste caminho. Nós estamos aqui para fazer com que, nós todos, com que esse caminho seja de novo recuperado. Ainda vamos a tempo de fazer Até porque isso. o turista não pode cá ficar só algumas horas, porque ele tem de, quando cá chegar, mas isso é importante, isso é uma saber coisa bastante- exatamente o que é que tem ao seu dispor e ter um percurso feito à sua medida, de acordo com as suas Pois expectativas é, e de acordo aquilo com... que eu dizia há pouco, o poder autárquico tem que ter a capacidade de procurar os novos hábitos e as novas práticas culturais. Guardem as vossas ideias para a segunda parte. Chegamos ao fim. Peço desculpa.